Nós conhecemos a crise de 2008 e o caos e a miséria que ela gerou, mas você sabia que a verdadeira crise começou muito antes? Na década de 1990, duas políticas governamentais foram notavelmente intensificadas. Elas eram direcionadas ao setor imobiliário com o objetivo principal de aumentar o número de proprietários de imóveis. Embora essas políticas já estivessem em vigor desde a década de 1970, foi só nos anos 90 que elas alcançaram sua plena efetividade. De um lado, emergiram duas empresas formalmente privadas, mas predominantemente atuantes como extensões dos interesses do governo federal. Essas empresas ganharam renome internacional em 2008 devido à crise financeira. Estamos falando da Federal National Mortgage Association, popularmente conhecida como Fannie Mae, e da Federal Home Loan Mortgage Corporation, também conhecida como Freddie Mac. Essas duas entidades foram criadas pelo Congresso dos Estados Unidos e são oficialmente categorizadas como empresas patrocinadas pelo governo, beneficiando-se de uma série de privilégios e apoio do governo. A missão central da Fannie Mae e da Freddie Mac é servir o mercado imobiliário, mais precisamente, garantindo a liquidez do mercado e de hipotecas. Eles não concedem empréstimos diretamente aos compradores de imóveis, ao invés disso, adquirem esses empréstimos dos bancos. Os bancos nos Estados Unidos criam dinheiro eletrônico quando emprestam dinheiro para as pessoas comprarem casas. Isso faz com que os bancos pareçam ter mais dinheiro. Mas existem regras que dizem o quanto de dinheiro que eles podem emprestar, porque não queremos que eles emprestem demais e tenham problemas, né? Então, os bancos têm que ser cuidadosos e não emprestar muito dinheiro, para que eles não ultrapassem o limite permitido. Fannie e Freddie compravam empréstimos imobiliários dos bancos, o que permitia que os bancos continuassem emprestando dinheiro. Depois que um banco emprestava dinheiro para alguém comprar uma casa, ele podia vender esse empréstimo para Fannie ou Freddie. Isso fez com que o banco não precisasse mais se preocupar com esse empréstimo e pudesse fazer novos empréstimos. Se as pessoas continuassem pagando suas hipotecas, Fannie e Freddie ganhariam muito dinheiro, mas se as pessoas não conseguissem pagar, Fannie e Freddie teriam grandes problemas. Eles tinham duas opções: manter esses empréstimos nos seus livros e ganhar dinheiro com eles, ou depositar os empréstimos e vender eles para os investidores em todo o mundo. Esses empréstimos vendidos se chamavam títulos lastreados em hipotecas. Normalmente, quando alguém pega um empréstimo para comprar uma casa, cria-se uma dívida entre essa pessoa e o banco. Mas com Fannie e Freddie, os bancos não precisavam se preocupar, porque sabiam que, assim que fizessem um empréstimo imobiliário, Fannie e Freddie comprariam o empréstimo a um preço maior do que o valor emprestado. Isso dava aos bancos uma confiança para emprestar. Para ter uma ideia de amplitude dessas empresas, em setembro de 2008, quando o governo americano efetivamente nacionalizou ambas as empresas, elas detinham metade das hipotecas do país e praticamente 75% das hipotecas recém-concedidas. Mas apenas Fannie e Freddie não seriam capazes de estimular todo o mercado imobiliário, especialmente o mercado de empréstimos arriscados, chamados de subprime. É aí que entra a segunda política governamental, a ação afirmativa para empréstimos. A partir de 1995, o governo dos Estados Unidos pressionou os bancos a conceder empréstimos sem verificar critérios de créditos mínimos, incluindo a renda dos mutuários. Isso significa que os reguladores federais exigiram que os bancos fizessem empréstimos de baixa qualidade, ignorando padrões de crédito. Os credores hipotecários passaram a conceder mais empréstimos arriscados, chamados de subprime, principalmente durante a década de 2000. I do believe in the American dream. Owning a home is a part of that dream. And so here are some of the ways to address the issue. First, the single greatest barrier to first-time home ownership is a high down payment. It is really hard for many low-income families to make the high down payment. And so that's why I've proposed and urged Congress to fully fund the American Dream Down Payment Fund. This will use taxpayers' money to help a qualified low-income buyer make a down payment. And secondly, there is a lack of affordable housing in certain neighborhoods. How can you promote home ownership if people can't afford the home? And so what I've done is propose what we call a single-family affordable housing tax credit to encourage the development of affordable housing in neighborhoods where housing is scarce. A third major barrier is the complexity and difficulty of the home buying process. There's a lot of fine print on these forms. We certainly don't want there to be a fine print preventing people from owning their home. And the federal government obviously has to play an important role. But we also have got to bring others into the process, most particularly the real estate industry. After all, the real estate industry benefits when people are encouraged to buy homes. And so these are important initiatives that we can do at the federal government.
First of all, we want to make sure that we help work to expand capital available to buyers. That's why I've challenged the industry leaders to get after it for this goal, to make sure that we achieve a more secure America by achieving the goal of 5.5 million new minority homeowners. First of all, government-sponsored corporations that help create our mortgage system. I introduced two of the leaders here today. They call those people Fannie Mae and Freddie Mac, as well as the federal home loan banks, will increase their commitment to minority markets by more than $440 billion. Em 2006, cerca de 20% das hipotecas dos Estados Unidos eram subprime. Isso foi visto como algo positivo na época, pois permitiu que pessoas com menos dinheiro comprassem casas. Acreditava-se que à medida que os valores das casas subissem, os empréstimos se tornariam mais seguros, tanto para os credores quanto para os devedores, pois a hipoteca se tornaria uma parte menor do valor da casa com o tempo. Quando o governo dos Estados Unidos afrouxou as regras para empréstimos imobiliários e promoveu a aquisição de casas, os bancos assumiram muitos riscos. Isso aconteceu por várias razões. Primeiro, os bancos subestimaram os riscos porque a economia estava indo muito bem e todo mundo costuma pensar que o bom momento vai durar para sempre. Em segundo lugar, os gerentes dos sistemas de bônus criaram os empreendedores para buscar lucros altos sem se preocuparem com o risco de falência. Além disso, apesar das regulamentações que fizeram com que os bancos mantivessem um certo nível de capital, eles encontraram maneiras de contornar essas regras usando estruturas financeiras chamadas veículos de investimentos estruturados. Com isso, o mercado imobiliário se tornou um lugar propício à especulação. O aumento na procura por imóveis, facilitado por empréstimos mais acessíveis, levou a um aumento constante no preço dos imóveis, atraindo especuladores para o mercado imobiliário de forma inesperada. Esse cenário continua enquanto os preços dos imóveis se manterem subindo. Se os preços começarem a cair, dois problemas surgem. A revenda dos imóveis não é mais lucrativa e o valor da hipoteca ultrapassa o valor do imóvel, impedindo a renegociação com os bancos e deixando o mutuário com patrimônio negativo. Fannie e Freddie conseguiram comprar e vender títulos lastreados em hipotecas continuamente em muitos casos. Eles consolidaram esses ativos e os venderam a investidores em todo o mundo, principalmente grandes empresas financeiras e bancos de investimento. Essa prática de empacotar ativos e revendê-los é chamada de securitização. Imagina que um banco empresta dinheiro para as pessoas comprarem casas. Quando as pessoas pagam de volta esse dinheiro, o banco ganha ainda mais dinheiro com juros. Mas, às vezes, se muitas pessoas na mesma área não conseguem pagar suas casas, o banco pode perder muito dinheiro. Nos anos de 1990 e 2000, em vez de um banco manter todos esses empréstimos em seu livro de contas, eles juntaram muitos desses empréstimos e os transformaram em algo chamado títulos. Outras pessoas, os investidores, compravam esses títulos, ajudando o banco a ter mais dinheiro para emprestar e reduzir os juros dos empréstimos. Mas aqui está o problema. O banco não se preocupava muito se as pessoas iriam pagar de volta o dinheiro. Então, quando muitas pessoas não conseguiram pagar suas casas, os títulos se tornaram como bolos estragados que ninguém queria mais. Isso causou muitos problemas financeiros. O principal problema foi misturar coisas boas, que são as pessoas com um histórico bom de crédito, com coisas ruins, que são pessoas sem histórico de crédito, nos mesmos pacotes. Quem comprou um pacote com mais coisas boas também acabou pegando coisas ruins. Foi como tentar fazer um bolo grande, mas escolher os ingredientes errados e o bolo ficou ruim e ninguém quis comer. Considerando todo esse cenário, podemos examinar como tudo se desenrolou. No final de 2000, após o estouro da bolha das empresas de tecnologia e temendo uma recessão iminente, o Fed aumentou suas injeções de dinheiro no sistema bancário, reduzindo os juros. Isso foi intensificado após os ataques de 11 de setembro de 2001. Durante esse período, a taxa de juros básica nos Estados Unidos caiu de 6,5% para 1%, permanecendo assim até meados de 2004. Isso resultou em uma grande quantidade de dinheiro nos bancos disponível para empréstimos, principalmente para o setor imobiliário. Vale notar que, de 2000 a 2008, o crédito total aumentou incrivelmente 100%, passando de 3,5 trilhões para 7 trilhões de dólares. Isso significa que, impulsionado pelo Fed, o sistema bancário injetou 3,5 trilhões na economia dos Estados Unidos em apenas 8 anos, dos quais 2 trilhões foram direcionados ao setor imobiliário. Somando todas as medidas governamentais, fica evidente essa formação da bolha imobiliária. A partir de meados de 2004, o Fed começou a reduzir suas injeções de dinheiro no sistema bancário, resultando no aumento das taxas de juros. Essa elevação da taxa básica de juros, de 1% para 5,25%, teve impacto na taxa de juros dos empréstimos imobiliários. O aumento das taxas não apenas diminuiu a demanda por imóveis, mas também levou a um aumento nas hipotecas inadimplentes.
A redução na demanda por imóveis combina com um aumento significativo na oferta. Inevitavelmente, levou à queda nos preços imobiliários no final de 2006. Essa queda reduziu a especulação imobiliária, fazendo com que aqueles que tinham comprado propriedades com fins especulativos percebessem que o mercado havia mudado. Como resultado disso, algumas pessoas pararam de pagar suas hipotecas deliberadamente, enquanto outras simplesmente não conseguiram acompanhar os pagamentos devido ao aumento da taxa de juros. A combinação desses fatores levou a um aumento acentuado nos calotes e empréstimos imobiliários. Começou discretamente em 2006, disparou em 2007 e atingiu níveis extremos em 2008. De 2005 a 2008, os calotes saltaram de 20 bilhões para 170 bilhões, um aumento de 750% em 4 anos. Esse aumento nos calotes prejudicou gravemente o capital dos bancos, levando à suspensão de novos empréstimos, inclusive no mercado interbancário, resultando no congelamento do mercado de crédito e problemas de liquidez para várias instituições. Worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them. We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out. And the NASDAQ, everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Can I get you to speak a little to Aaron? Yeah, 1 billion, 2 billion, 3 billion. You can imagine the American economy is an economic train moving down a track that has no ending. And it picks up cargo and passengers as we go along. There's 330 million of us now, and there were only 4 million in 1790. And our farms are incredibly more productive, and we have 75 million houses, and we had a few huts then, and we have great universities and all of these things. So we're just constantly moving more and more cargo and passengers along, and occasionally that train is going to get derailed. In 2008, you had something close to a bubble in home real estate. 50 million people had mortgages roughly at that time out of 75 million homeowners. When that bubble burst, it hit home to probably 40% of the households in the country, these people that had mortgages on their houses. And fear spread in the month of September 2008 at a rate that was like a tsunami. Who do you hold responsible for that? Bubbles are always hard to ascertain. The originators of it. There really aren't any originators. Everybody got caught in. Some were foolish, some were crooked, some were both. But you had a mass illusion that it could go on forever. You had Wall Street firms participating, you had mortgage originators participating, but you had the public participating. And it was, you know, it was a lot of fun. I mean, it was like Cinderella going to the party. I mean, it was all going to turn to mice and pumpkins at midnight, but nobody wanted to leave until 1 minute to midnight, and the rush for the door was couldn't be handled. What for you were the lessons you learned from 2008? I didn't really learn any new lessons in 2008 or 9. I had emphasized to me some of the things that I'd always believed, that you do need somebody who can say, well, do whatever it takes. The U.S. government had to do the right things, not perfect things, but generally the right things, starting in September, and they did a fantastic job, actually, of getting the train back on the tracks. There was still damage for a long period thereafter, but it was really important to have fast action at that time. A crise global começou a se manifestar em agosto de 2007, quando o banco francês BNP suspendeu saques em 2 dos seus fundos fortemente investidos em títulos de hipoteca nos Estados Unidos. Isso afetou o banco britânico Northern Rock, que dependia desses fundos para sua liquidez. Em 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers, que investiu significativamente em produtos financeiros relacionados às hipotecas, incluindo hipotecas subprime de alto risco, declarou falência. As consequências foram drásticas. Com o risco de falência se estendendo a outras instituições financeiras devido às conexões complexas, por muito tempo, o sistema financeiro inteiro parecia à beira de colapso, transformando rapidamente a crise financeira em uma grande crise econômica. A contração do crédito levou a uma redução dos investimentos, ao fechamento de empresas e ao aumento de desemprego em muitos países. Os impactos imediatos da crise financeira na macroeconomia foram duplos. Primeiramente,
houve um aumento substancial nas taxas de juros para empréstimos, quando disponíveis, e, em segundo lugar, uma significativa diminuição na confiança. Os eventos de setembro de 2008 geraram apreensão entre consumidores e empresas. O custo elevado dos empréstimos, a queda nos preços das ações e a menor confiança resultaram em uma redução na demanda por bens. Os prejuízos da crise financeira mundial no Brasil. As empresas que negociam ações na Bolsa de Valores de São Paulo perderam quase metade do valor de mercado este ano. Segundo a consultoria Economática, no final do ano passado, as 330 maiores empresas pesquisadas valiam mais de 2 trilhões de reais. Hoje o valor é um pouco maior que 1 trilhão. Só esse mês, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, caiu mais de 36%. Desde setembro não se fala em outra coisa. A gangorra das bolsas de valores. O mercado de ações da Bovespa na capital paulista vem refletindo a reação do mercado financeiro diante da crise internacional. As turbulências que vinham desde o estouro da bolha do mercado imobiliário americano ganharam força no dia 15 de setembro, depois que o banco americano Lehman Brothers quebrou. A notícia caiu como uma ducha de água fria sobre os investidores e a reação nas bolsas do mundo todo foi a mesma, recordes históricos de baixa. No Brasil, a notícia derrubou os números da Bovespa. São 12 índices ao todo, mas o mais importante é o Ibovespa, que reúne as ações das 66 maiores empresas. Já o que aconteceu em apenas um mês. No início de outubro, o Ibovespa, que estava em 49 mil pontos, foi caindo até bater a marca dos 35 mil pontos no dia 10. Nos fechamentos seguintes, houve uma pequena recuperação, mas de novo voltou a cair. No acumulado de outubro, a queda foi de mais de 36%. O índice Bovespa foi criado em 1968 e desde então não sofreu nenhuma modificação no seu sistema operacional. A crise financeira mundial. O mercado ainda procura o fundo do poço. E como ninguém parece ter certeza do tamanho da crise, a semana começa, mais uma vez, em clima de tensão. Os bancos centrais não param de despejar dinheiro. Nos Estados Unidos, o Fed anunciou que até o fim da semana vai liberar mais 125 bilhões de dólares para 9 bancos. O Banco Central Europeu prometeu ajudar a Dinamarca. O FMI anunciou um pacote para a Hungria e a Ucrânia. E o Japão garantiu que vai adotar novas medidas para não deixar faltar dinheiro na praça. O valor do pacote poderá chegar a 117 bilhões de dólares. A incerteza sobre o que vem pela frente provocou novas quedas nas bolsas de valores da Ásia, com destaque para o Japão, com baixa de mais de 6%. O índice Nikkei atingiu o menor valor dos últimos 26 anos. Nem a notícia do aumento de 2,7% na venda de casas novas nos Estados Unidos animou o mercado. As vendas aumentaram, mas o preço das casas despencou. A queda de mais de 12% mostra que ainda tem gente com dinheiro. Resta saber se o pagamento é à vista ou estão sendo feitos novos financiamentos. O governo implementou o Programa de Resgate de Ativos Problemáticos, TARP, em outubro de 2008, com o objetivo inicial de 700 bilhões de dólares. O programa visava a limpeza do balanço dos bancos, reduzindo a incerteza, tranquilizando investidores e facilitando a avaliação da saúde bancária. Ao aumentar o capital e reduzir a alavancagem, o TARP pretendia evitar falências bancárias e, com o tempo, restaurar a normalidade. Até setembro de 2009, os gastos totais sobre o TARP atingiram 360 bilhões, com 200 bilhões destinados a compras de ações em bancos. Quando ficou evidente a extensão do choque adverso, o governo dos Estados Unidos adotou medidas de política fiscal. Com a chegada da administração Obama ao poder em 2009, a principal meta era implementar um programa fiscal para estímulo e demanda a combater a recessão. Esse programa ficou muito conhecido como Decreto Norte-Americano de Recuperação e Reinvestimento, ou American Recovery and Reinvestment Act. Vários governos escolheram investir capital em bancos em crise para assegurar sua estabilidade, prevenindo assim um colapso bancário e protegendo os depositantes. Bancos centrais globalmente diminuíram drasticamente as taxas de juros, atingindo níveis historicamente baixos. Um exemplo disso é a Reserva Federal dos Estados Unidos, que implementou uma política de taxas de juros próximos a zero, visando tomar um crédito mais acessível, embora isso não tenha sido muito eficaz para conter ou reduzir a crise.
Líderes globais se uniram em cúpulas internacionais, incluindo o G20, com o objetivo de coordenar esforços na resposta à crise. Além disso, foram estabelecidos acordos internacionais para o compartilhamento de informações e a coordenação de ações conjuntas.